seja muito bem-vindo a mais um episódio do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas, que esse ano está sendo realizado diretamente de Florianópolis, em Santa Catarina, e tem como tema inovação impulsionando o propósito das autogestões. E aqui a gente vai agora bater uma conversa com... bater uma conversa não existe, eu vou voltar dessa parte, tá? E agora a gente vai ter uma conversa com o Lucas Milioli, que é sócio do M3BS Advogados, o patrocinador desse podcast desde a sua primeira edição. Lucas, eu queria te dar boas-vindas, eu queria abrir a nossa conversa falando sobre inovação. Vocês, enquanto escritório de advocacia, que é um setor tradicionalmente bastante conservador, tem um DNA de inovação muito forte, então eu queria que você me contasse como isso se traduz no dia a dia, nas iniciativas do escritório e em como vocês vivenciam e trazem inovação para o setor jurídico. Bom dia. Bom dia, como vai? Bom dia, pessoal. Inovação para a gente é tudo, Núbia, né? É o que nos move, é o que nos diferencia e que tem nos ajudado a conquistar cada vez mais espaço dentro desse mercado tão importante que é o de saúde privada. Então, dentro do escritório, né, e quando a gente fala de inovação, dentro do escritório de advocacia, sempre um desafio, né? O mercado jurídico é marcado pela formalidade, né? Basta ver os trajes que os advogados usam, né, geralmente gravata, até hoje se usa, né, na sustentação oral nos tribunais, a toga, então é um ambiente muito formal. Mas como conciliar a inovação dentro de um ambiente formal marcado por uma forma de comunicação, inclusive, né? Eu vou pegar bastante nesse ponto da comunicação. Como inovar dentro do ambiente que tem uma comunicação muito formal, né? Que é o ambiente jurídico. Nós encaramos esse desafio de uma forma muito tranquila, né? Porque nós temos confiança naquilo que a gente desenvolve de iniciativas. Nos últimos anos, o escritório se dedicou muito à comunicação, né? Então temos é o terceiro ano, como você lembrou, do nosso podcast, aqui é a nossa terceira edição do podcast na Unidas. Nós já tivemos iniciativas de podcast envolvendo a UCA, a Universidade Corporativa Abrange, podcast do escritório, nós temos vários canais de comunicação dentro do escritório. Eu acho muito importante, dentro daquilo que a gente se propõe dentro do segmento, ter uma comunicação direta, objetiva e transparente com o mercado. O mercado de saúde é composto por uma mira de atores, né? Tanto que o livro fala do ecossistema, né? O aprimoramento... Vamos falar do livro, calma, esse daí é um tópico específico aqui da nossa conversa. Eu só estou te dando gancho, depois você puxa. Não, mas eu falo de ecossistema porque, de fato, o ambiente de saúde é composto por vários atores, né? Como as operadoras, os fornecedores, né? Os hospitais, os médicos, os profissionais da área de saúde e outros da indústria farmacêutica e outros tantos interessados que compõem esse ambiente. Então, você trazer todos esses olhares para dentro de um único universo é um desafio muito bacana que a gente tem enfrentado com muito prazer, na verdade. É muito estimulante quando a gente fala de inovação nesse aspecto de comunicação. Mas eu vou puxar um pouco, aproveitando essa pergunta, falar um pouco de entrega, né? A comunicação é o que traz a gente para dentro desse ambiente tão amplo quanto eu disse, mas no dia a dia o que a gente tem de inovação que tem destacado o trabalho do escritório é um olhar assim mais estratégico para dentro das demandas dos clientes, né? Então, lógico, você imagina que quando a gente fala de discussão judicial, por exemplo, eu vou usar isso como referência, nós atendemos empresas que têm centenas, milhares de ações judiciais, de processos judiciais. E nós tratamos individualmente cada um daqueles casos, porque, evidentemente, cada ação é uma ação específica. Até tem um jargão que a gente usa, cada caso é um caso, né? Então, a gente tem um olhar muito detalhado para cada um daqueles processos e defende os interesses do cliente dentro daquele processo. Isso, na verdade, é um atendimento padrão que todo escritório de advocacia faz. Mas o que tem diferenciado o nosso escritório, o M3BS, em relação aos demais, é que nós olhamos de uma forma mais abrangente para este processo. Então, este processo, cada um desses processos, dessas ações
judiciais compõem uma massa, uma carteira de ações. E analisar as informações, os dados provenientes dessas ações, ou melhor, transformar esses dados em informações, é um diferencial do escritório. Então, a gente analisa cada um daqueles casos para defender, prestar o serviço dentro daquele processo específico, mas a gente vai além. A gente analisa todas aquelas circunstâncias que originaram aquele processo, a que compõe aquela carteira maior do que a gente está falando, né? E propõe, identificando essas origens desses processos, dessas discussões judiciais, a gente compõe uma análise maior, né, e entende quais são os maiores ofensores dentro do cliente e propõe soluções específicas para mitigar o risco de uma ação judicial. Então, assim, mais do que defender cada ação judicial, a gente é muito propositivo no que se refere a evitar ou mitigar o risco de judicialização. Isso eu acho muito bacana no nosso trabalho. Eu acho que você trouxe uma coisa bem interessante na sua fala, que é o transformar dado em informação, né? Tipo, porque dado em tese todo mundo tem, eles estão aí, mas o que se faz com os dados é que é o mais importante. Eu vou puxar agora uma conversa que é sobre este projeto, né, o aprimoramento do ecossistema de saúde brasileiro. A gente já começou a falar sobre isso. É um livro que reúne entrevistas com diversas personalidades da saúde suplementar, trazendo diferentes aspectos das discussões que permeiam o mercado. E eu queria que você me contasse, porque às vezes a gente pega um livro impresso e você pode pensar que não é uma inovação, mas trazer tanta gente de diferentes segmentos para discutir um tema que é importante para todos, é uma maneira de você olhar de uma maneira inovadora debates que já acontecem isoladamente, né? Então me conta um pouquinho sobre esta obra, o aprimoramento do ecossistema de saúde brasileiro. Cara, antes de mais nada, eu vou te falar que foi uma experiência muito interessante, assim, foi muito bacana tocar esse projeto, né? Vou começar pelo nome, né? O aprimoramento do ecossistema de saúde. Na verdade, isso é a nossa visão no escritório, né? Nós temos essa referência, né? Trabalhar pelo aprimoramento do setor. Isso, para a gente, é o que norteia o nosso trabalho. Então, a partir disso, nós tocamos essas iniciativas, como algumas eu já disse para vocês, principalmente ligada à parte de comunicação, mas nós tínhamos a intenção de trazer para dentro da discussão todos esses players do mercado, né? E é bem isso que faz o livro, e trabalhando dentro dessas 4 verticais nas quais ele se baseia, né, os 4 tópicos, e a partir disso eu trouxe para dentro dele uma visão de cada um dos atores que compõem esse segmento. Então você vai ver membros do Poder Judiciário, do órgão regulador, gestores das companhias, né, a indústria farmacêutica, as operadoras de plano de saúde, operadores do direito, né? Então é um livro assim, bem abrangente e rico no que se refere ao tipo de visão que se tem para o mercado. É muito comum nós acharmos dentro do segmento publicações direcionadas, obras direcionadas, né? Então tendo o viés do fornecedor, tendo o viés do operador do direito. Esse livro não, esse livro ele é bem abrangente, porque o que a gente vai falar aqui é de ecossistema do setor. Agora a pergunta que vale, não R$1 milhão, porque eu não tenho para te dar, mas uma pergunta extremamente importante. Olhando para esse desafio que vocês têm, que é aprimorar o ecossistema de saúde, por onde a inovação passa para que esse desafio seja algo concreto um dia? A inovação passa por tantos lugares, mas ele deve passar por um lugar específico, que é a base de tudo. A inovação na cultura. É a forma de encarar o setor de forma coletiva e entender que o desafio de um repercute diretamente na ação do outro. Perfeito, Lucas. Eu te agradeço aqui por mais uma entrevista na 3ª temporada do nosso podcast. Agradeço você por patrocinar, você e, obviamente, todos os sócios do M3BS Advogados por acreditarem nesse projeto e fazer o patrocínio desse podcast. Deixo aqui aberto para as suas palavras finais e muito obrigada. Olha, Núbia, eu que agradeço. Aliás, eu encerro o nosso bate-papo aqui te agradecendo, porque é o 3º ano que você está conosco. Você gostou desse projeto, abraçou esse projeto e está executando com uma maestria que eu não vejo
muito facilmente por aí. Então, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer, deixar minha saudação, meus agradecimentos a toda a equipe da Unidas que põe de pé esse evento aqui, que ele fecha o ano com chave de ouro. Muito obrigado. E eu agradeço a você que acompanha cada uma dessas conversas e bate-papos que a gente tem aqui dentro do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas. Te vejo no próximo vídeo.